Bom dia, meus irmãos. Vamos começar então a nossa EBD dessa manhã ensolarada de domingo, depois de uma sexta, um sábado bem chuvosos. Graças a Deus, Deus nos deu essa linda manhã de domingo. Nós vamos pensar hoje sobre o legado de Cristo. O legado de Cristo, eles são 10, né? Se vamos ter acompanhado. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Irmão Marcelo, pode nos elevar a Deus nessa oração? Só um minutinho, Marcelo, por gentileza. Vai chegar o microfone. Eu estava ouvindo de casa semana passada e realmente faz uma diferença, até mesmo os cultos gravados, quando a pessoa fala sem o microfone. Muito obrigado. Pode orar, por favor. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui neste domingo na Tua casa, meu Pai, para poder Te adorar, Te glorificar, render louvores a Ti, ó Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra no estudo que vai ser dado, meu Deus, que o Senhor seja com o Seu servo, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, porque o Senhor sabe o que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos, o legado de Cristo. Está com a sua Bíblia em João capítulo 1, versículos 11 a 14. O Evangelho de João, ele é altamente cristológico, né? Você quer se aprofundar no conhecimento de Jesus, o Evangelho de João traz muita informação importante a respeito de quem é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos de 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos, aqui nós chegamos a uma afirmação importante, que na realidade é o centro, é o âmago, é a essência de toda a teologia. Jesus é Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, toda a sua obra, tudo aquilo que nós cremos, iria desmoronar como castelos de cartas, né? Um castelo feito de cartas. Jesus é Deus. E a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio atestar isso, mas também através das suas pregações, através do seu caráter manifesto, através dos milagres, essa divindade de Jesus foi afirmada de forma muito veemente. Os judeus, até hoje, creem na existência de um ser supremo, reverenciam esse ser supremo, né? Como Deus deles, como Deus dos patriarcas, como Deus dos profetas, né? Como encontrado lá no Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. Mas apenas o cristianismo ensina que Jesus é Deus. Somente o cristianismo ensina dessa forma. O pastor está querendo dizer que o judeu não é salvo porque ele não crê em Cristo? Sim. Não basta apenas crer em Deus. Aliás, crer em Deus, muita gente diz que crê. Até os demônios creem e tremem. Estremece. Crer em Deus é fácil. Aliás, tem muita gente que diz crer em Cristo,
mas não quer ter qualquer tipo de relacionamento, compromisso ou submissão a Cristo. Por isso que não tem conversão, não é convertido. Não tem como essa pessoa realmente se considerar salva. Então, para o judeu ir para o céu, ser salvo, ele precisa crer em Cristo. E Cristo precisa ser ensinado e pregado aos judeus. Jesus fez isso pessoalmente, depois Pedro fez isso, depois Paulo também fez isso, e finalmente se voltaram lá para os gentios, né? Mas, de qualquer forma, os judeus precisam ser alcançados também com o Evangelho. Irmão, Jesus é a figura central de toda a Bíblia, porque ele, de fato, é Deus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Por isso que nós devemos sempre ficar buscando nos ensinos que são apresentados nas igrejas, ou até mesmo fora da igreja, em algum lugar no YouTube, sei lá, ou alguma pregação que você ouça, qual tipo de teologia, o que está falando sobre Cristo ali? O que esse pregador, esse ensinador, né, ele vai falar a respeito de Cristo? Porque uma pregação que não aponta para Cristo de alguma forma, ela está errando em essência, já que toda a Bíblia aponta para Cristo. Estão entendendo, irmãos? Eu posso chegar aqui e pregar 1 hora falando sobre dízimo. Posso chegar aqui e pregar 1 hora falando sobre a boa comunicação no lar. Eu posso chegar aqui e pregar, falando pregação, não falando palestra não. Embora palestra, de alguma forma, também precisa apontar para Cristo, né? Então serve para os dois. Eu posso chegar aqui e falar 1 hora, e para mim falar 1 hora não é muito, né? Não sabem disso, sobre finanças, o bom uso, prosperidade, o que for, ou qualquer tipo de assunto. Mas se de alguma forma eu não apontar para Cristo, todo esse meu ensinamento vai ficar faltando aquela base importante em que todas as outras verdades se apoiam, que Cristo é Deus, Jesus é Deus. E nele toda a verdade e todo ensinamento precisa ser firmado. Então Jesus é a figura central da Bíblia. Ele é o Salvador prometido. Se vamos lembrar lá de Lucas capítulo 2, versículo 11, quando os reis magos vieram procurando a Jesus e dizia assim, aliás, 2,11, ainda não é reis magos, não. Está falando assim, eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ok? Então, o Salvador prometido lá no Antigo Testamento está sendo manifestado agora, está surgindo, está sendo proclamado com o nascimento do Messias. Ele é o Senhor do universo, ele é o autor da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o autor da criação. Ao mesmo tempo, Jesus, ele tem a mesma natureza do Pai. É o que nós falamos, ele tem a mesma essência do Pai. Guarde bem esse versículo. João capítulo 10, versículo 30 fala: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, não é? Jesus está dizendo, olha, se você não tem diferença, se você vê a mim, você vê o Pai, porque nós somos um. E aqui não é uma figura de linguagem, é uma afirmação categórica.
eu e o Pai temos uma mesma natureza, somos uma só pessoa. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então não tem como fugir disso, meu irmão. Não tem como você partir para o estudo, ou partir para a fé bíblica, ou se dizer cristão, se você não tiver plena consciência de quem é Jesus. Quem é esse Jesus que nos salvou e participou desde o início da história da criação. Os irmãos sabem que o nome sagrado de Deus, ele é impronunciável. Por quê? O alfabeto hebraico só tem consoantes. É difícil, né? Ele só tem consoantes. Mas como é que se falava o nome? Se falava o nome. Se colocava algum som de vogal no meio. Mas isso era transmitido, a pronúncia correta era transmitida de forma oral. Não tinha nada escrito, só séculos mais tarde é que os maçoretas inventaram alguns sinais que são colocados sobre as letras em hebraico para indicar ali uma vocalização de algum tipo de vogal. Não sei se vocês estão entendendo. De colocar os sinaizinhos em cima das palavras ou embaixo para indicar que ali entrava algum tipo de sonorização vogal, ok? Muito bem. Mas o tetragrama sagrado, né, referente ao nome de Deus, tem na sua revista YHWH, Yod Re Vav Re. São as letras em hebraico, Yod Re Vav Re, que transliterado é YHWH. Você consegue falar YHWH? Como é que se fala isso? Você pode falar dessa forma. Qual o som que isso tem como nome? É difícil, né? Bom, aí como é que isso foi resolvido? Tem uma outra palavra para Senhor, que é Adonai, em hebraico. Adonai. Eles pegaram algumas vogais de Adonai e inseriram no meio lá de Yod Re Vav Re, e por isso que chegaram ao nome que nós usamos, que é Jeová ou Javé. Talvez seja melhor, não é? Javé, em vez de Jeová, mas não tem erro se você falar um e outro, certo? Eles pegaram algumas sílabas, isso milhares de anos depois, pegaram algumas vogais lá de Adonai, inseriram lá no meio de Yod Re Vav Re ou YHWH, e virou então aquele som que nós temos, né? Jeová ou Javé. E é muito usado esse nome de Deus quando se refere à aliança, tá? A aliança de Deus com o povo. Depois, então, com a propagação da cultura grega e Alexandre o Grande, muito influenciado por Platão, filósofo grego, ele queria difundir a cultura grega, que de uma certa forma era um meio de dominação. É o que se chama de helenização, ok? Helenização, que é uma aculturação de um povo, fazendo com que uma outra cultura seja admitida ali como forma de dominação. Isso já era feito antes. Lembra que Nabucodonosor levou alguns jovens cativos, mudou o nome, lembra disso? Certo?
para tentar impor uma certa cultura. Irmãos, essa imposição da cultura é uma forma de dominação. Isso é tão grave, irmãos, isso aqui é um princípio tão do mundo, né? Que foi admitido pelos... Aliás, isso foi ensinado por filósofos gregos como forma de dominação, que às vezes, e aqui já aplicando aqui, às vezes eu fico muito preocupado que nós estamos abandonando como igreja, como povo de Deus, uma cultura. Estamos admitindo uma cultura do mundo. Então, por isso que hoje em dia nós temos cultos cheirando a coisa do mundo, a práticas do mundo, a manifestações do mundo, a shows do mundo. Eu vi uma divulgação, e me permite falar isso, e eu não quero julgar todo o evento por uma única cena. Aí a pessoa estava falando, estamos nos preparando para o culto. Aí apareceu aquele guitarrista, fazendo aquele solo de guitarra. Misericórdia, estou ficando velho. Isso é preparação de culto? É, irmãos? Eu espero. Sim ou não? Ai, Jesus. Senão eu vou pedir, vou me exonerar e vou embora. Pelo amor de Deus, isso não é preparado. Se eu tivesse visto lá os jovens orando, né? Buscando a Deus, lendo a Bíblia, estamos nos preparando para o culto. Certo? Eu vou fazer aqui um adendo. Eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui. Não tem a ver com a lição, mas eu vou pedir a paciência e já vou me desculpar com os irmãos nesse sentido. Irmãos, o que culto precisa? Leitura bíblica, oração, ofertório, cânticos de exaltação ao Senhor, hinos e cânticos cânticos generalizados, pregação da palavra. Tudo o restante é restante. Estão entendendo, irmãos? Tudo o restante é restante. E a coisa é tão séria que até mesmo os cânticos têm que estar a serviço da palavra. Se o pastor está pregando uma coisa e os cânticos estão dizendo outra, está havendo um problema sério aqui. Bom, fechei esse parênteses aqui que não tem a ver com... Mas o que me preocupa é essa cultura do mundo invadindo as nossas igrejas. A mentalidade de Alexandre o Grande é o seguinte: vamos dominar através de uma helenização, vamos, através da cultura grega, dominar os povos. Okay. Bom, o que aconteceu então? Chegou a tal ponto que os judeus não sabiam bem, mas muitos judeus não conheciam mais o hebraico. Uma dificuldade grande. E eles queriam ter acesso às escrituras. Então, no ano 270, mais ou menos, se não me engano, essa data que você tem aí, antes de Cristo, foi atribuída ao grupo de sábios lá na cidade de Alexandria, que, embora o nome seja Alexandria, mas ela fica no Egito, tá? Foi atribuído ao grupo de sábios, são 70 sábios. Algumas pessoas dizem que, na verdade, não é um número exato 70, é um arredondamento, não é? Você tem LXX maiúsculo, 70 sábios que traduzissem o Antigo Testamento para a língua grega, certo? Traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. Essa tradução é chamada de Septuaginta. Septuaginta. Estão entendendo? Estou acompanhando o raciocínio aqui? Ok. Nessa tradução, onde eu quero chegar com essa história toda. Nessa tradução, o nome de Senhor foi traduzido para, foi usada a palavra Kyrios. Kyrios. Ok? Então, também o nome de Deus, eles usaram Kyrios.
para se referir ao nome de Deus, já que não podia usar o tetragrama e precisava botar no grego. E é esse nome que é muitas vezes atribuído a Jesus nos textos apostólicos, Kyrios. Mas o que eu acho interessante é que esse mesmo Kyrios que é usado para Deus lá no Antigo Testamento é usado para Jesus no Novo Testamento. Entende? Há uma identificação aí entre essas pessoas, né? Na época da perseguição, principalmente da primeira grande perseguição que aconteceu ainda com o imperador Nero, se eles pegassem em cristãos de alguma forma, eles tinham que dizer, eu não sei bem a pronúncia, eles tinham que dizer Kyrios Nero, vamos dizer assim. Ou seja, eles tinham que dizer que Nero é o Senhor, certo? Dentro daquela loucura que Nero achou que tinha que ser adorado também. Mas eles falavam, não, Kyrios Iesus, ou Iesus Kyrios, acho que é Kyrios Iesus, ou seja, Jesus é Senhor. Não, vou te dar a segunda oportunidade. Você vai falar Kyrios Nero. Ele falou, Kyrios Iesus. Mais uma, senão você vai ser morto. Kyrios Nero. E eles falavam Kyrios Iesus. Então eram martirizados. Gente, a coisa foi tão grave que faltou madeira para crucificar os cristãos. Eles serviam de postes de iluminação pública, aqueles corpos queimados lá, crucificados. O negócio é sério, né? Quem é, de fato, o seu Senhor? Então, esse nome, então, é atribuído a Cristo. Então, Deus e Cristo, eles são identificados. O Deus do Antigo Testamento, isso que eu quero chegar, é identificado com Jesus do Novo Testamento. Olha só, vai no Salmo 110, versículo 1. Salmo de número 110, versículo 1. Davi fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mais tarde, o próprio Cristo veio explicar esse versículo. Vai em Mateus capítulo 22, versículos 43 e 44. Mateus 22, versículos 43 e 44. Aliás, vou começar a ler um pouco antes, versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus está dizendo, olha, Deus estava falando com o próprio Jesus aí. Estava identificando a figura de Jesus aí. Irmãos, a partir dessa crença é que nós temos a primeira grande confissão, não é? Ou a gente pode dizer credo, é aquilo que a gente crê, tá? Não confunda com algumas deturpações que a gente encontra. Credo é aquilo que a gente crê. Então, qual é o primeiro credo dos cristãos? Jesus é o Senhor. Essa é a primeira afirmação, é a primeira crença. Jesus é o Senhor. Não é isso que é afirmado lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 11? Nele,
Filipenses, opa, pulou muito. Filipenses 2:11 que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é isso que está lá também em Atos, capítulo 16, versículo 31? Jesus é Senhor. Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus é o Senhor, é a primeira grande credo dos cristãos. E esse que por causa dessa crença é que muitos perderam a vida, porque Jesus é o Senhor. Por causa dessa crença que muitos têm perdido a vida atualmente, porque eles não querem adorar outros deuses. Só pegar o microfone aqui, irmão Davi, é porque depois que vai ouvir em casa, ouve um pouco melhor. E esta afirmação de Jesus como Senhor, no final, lá na ressurreição, ela será extensiva a toda a criatura, não somente aos homens. Todos irão dizer, toda a criatura. Vão reconhecer como Jesus como Senhor, sim. Queiram ou não é? Queiram ou não. E ele então, a partir dessa crença, Jesus é o Senhor, ele então vai ser exaltado como Senhor dos Senhores. 1 Timóteo capítulo 6, hoje nós vamos usar bastante a nossa Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. O qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá no Apocalipse também, Jesus vai ser exaltado como o Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Irmãos, essa crença de que Jesus é o Senhor, logicamente vai levar a uma exaltação de Jesus como o Senhor dos Senhores. Ou seja, ele vai ser exaltado acima de tudo, de todas as coisas, todo o reino, toda a potestade, tudo que existe. Ele vai ser exaltado. Então, a partir dessa confissão de fé do Novo Testamento que Jesus é o Senhor, nós temos alguns legados, né? Em decorrência disso, nós temos alguns legados. Em primeiro lugar, em relação à glória de Deus. Esse é um tema que eu me lembro que ainda era jovem, não é? Tem bastante tempo isso. Coisa. Mas eu me lembro, lá nos meus 18 anos, eu fiquei assim, pois é, talvez eu tenha um pouco mais, não, uns 19, 20 anos. Eu me peguei pensando, o que é esse negócio de glória de Deus? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. O que é glória de Deus? Né? E comecei a tentar encontrar, e naquela época, né, a gente não tinha acesso a concordância bíblica até tinha, mas você não tinha acesso a comentários bíblicos. Era uma dificuldade você ir para a biblioteca, principalmente onde eu morava. E eu tentei entender pelos próprios textos bíblicos o que significa. O que significa esse negócio de glória de Deus, né? O autor aqui, ele já nos ajuda a entender o significado de glória de Deus. Glória tem a ver com honra, mas tem a ver, antes de tudo, com a majestade de Deus. A glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Entende? A glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Tem um
texto que fala que a glória do Senhor vai encher toda a terra. O que vai encher a terra? É a manifestação visível da majestade de Deus. Como que isso vai acontecer, irmãos? Na volta de Cristo, quando Jesus voltar. Aí a glória do Senhor vai ser reconhecida em toda a terra. Não é? Eu fico muito preocupado, eu tenho alguma dificuldade e talvez os irmãos possam me ajudar na minha dificuldade, quando algumas pessoas falam assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. O que você está querendo ver? A majestade de Deus? O que você está querendo ver, afinal de contas? Eu acho isso um perigo. Porque se Deus manifestasse sua majestade de forma tão intensa, conforme nós queremos, nós podemos não aguentar. Podemos sucumbir perante tal manifestação da glória do Senhor. Observe. Moisés fez pedido semelhante. Sim, e o que Deus fez? Eu vou passar, você vai ver pelas costas. Ali houve uma teofania, na realidade. Irmãos, a glória de Cristo, a glória de Deus, ela é vista através de Cristo. Nós nunca veremos Deus em toda a sua majestade e glória. Nós veremos a glória de Deus através de Cristo encarnado. Estou entendendo isso? A glória de Deus é manifestada através de Cristo. Ele é a perfeita manifestação da glória de Deus, a perfeita imagem de Deus para o homem. Muito bem. Então nós temos a glória de Deus, que é a manifestação da sua majestade. Êxodo 24, 15 a 18, vai falar um pouco sobre isso. Êxodo, capítulo 24, irmãos, eu estou indo um pouco mais rápido nas leituras, para a gente poder vencer toda a nossa lição hoje. Êxodo 24, 15 a 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Um outro texto é Levítico, capítulo 9, Levítico 9, versículos 6 e 23. Essa é uma lição bem assim, sala de aula, né? Êxodo, capítulo 9, 6 e 20. Levítico 9, 6 e 23. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, logicamente na congregação, no tabernáculo, né? Na tenda da congregação, que é o tabernáculo que foi erigido. Ok. Então a glória de Deus servia no judaísmo como santo e reverente substituto ao nome de Deus. Então, quando se falava glória de Deus, isso aí podia servir para o judeu como o nome de Deus sagrado. Como eles não pronunciavam o nome, então eles falavam da glória de Deus, né? na realidade, ok? Então, nome de Deus e glória de Deus estão associadas no Antigo Testamento. Agora, irmãos, essa glória de Deus, ela é intransferível. Vai lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8.
O texto diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então a glória de Deus, embora alguns tentam pegar para si a glória do Senhor, alguns superapóstolos que nós temos hoje em dia, não é? Ou que se denominam dessa forma, eles não são de fato, eles tentam pegar essa glória para si. E toda obra de escultura, toda adoração idólatra que era feita, eles tentavam, ou eles negavam a glória do único Deus e queriam adorar ou reconhecer essa glória numa obra de escultura, que é uma coisa meio que insana. No entanto, o Novo Testamento vai falar sobre a glória de Cristo, isso em vários lugares. Espera aí, se a glória de Deus, se essa glória é intransferível, e o Novo Testamento vai falar sobre a glória de Cristo, qual a conclusão disso? Deixa eu repetir, vamos lá, para dar um nó aí na cabecinha de vocês. Olha, lógico, se a glória é de Deus, e essa glória é intransferível, e o Novo Testamento traz afirmações sobre a glória de Cristo, qual a conclusão, irmãos? Exatamente. É o único só, é o único Deus. Só chegar o microfone aí, irmão João, por gentileza. Constantemente a gente vê aí pelo mundo, né, pessoas que querem ser o centro, né, Exatamente. da crença do povo, que querem ser venerados, né, que diz o seguinte: ah não, o novo Deus das pessoas vai ser o Estado. Como é que fica a situação desse sujeito? Então, vai para o inferno. Porque quem não adora Cristo, quem não adora Deus, não reconhece a sua glória e não reconhece a glória de Jesus como sendo Deus, está negando. E essa negação vai levá-lo para o inferno, para o juízo, para a condenação eterna. Ele está negando a Deus. Né? Irmãos, pena que os irmãos não vêm aos cultos de quarta-feira. É uma pena. Quem pode vir, venha. Nós falamos um pouco disso na quarta-feira passada, sobre ateísmo teórico e ateísmo prático. O Salmo 14 vai dizer: diz o nécio, louco, ou tolo, idiota, na linguagem de hoje, do seu coração não há Deus. Quem fala isso? É o nécio, é o louco, é uma pessoa insana. Mas aqui está se referindo, logicamente, que toda a criação, tudo que existe, as leis naturais apontam para o Criador. Então você tem até uma discussão, pode ter uma discussão nesse sentido, com o ateu teórico, com o ateu prático é mais difícil. Ele diz: não, crê em Deus, beleza, mas vive como se Deus não existisse. Deus não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, vai para o inferno. Impiedade versus fé. Sim, vai para o inferno. Quem diz que Deus não existe, mesmo de forma prática, afirma isso através das suas obras, está igual ao teórico, da mesma forma. Por não, mesmo, pode falar. Poderia dizer que Adão viu e via a glória de Deus? Não. Eu vou dizer porque Deus conversava com Adão na viração do dia, mas ele não viu a Deus diretamente. Aliás, nenhum homem diretamente viu a Deus. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Mas sobre a glória de Cristo, vamos em João capítulo 8, versículo 54. Se os irmãos me permitem, eu vou ler esse texto. João 8, 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Então a minha glória, e Jesus aqui está falando como homem encarnado, a glória que ele tem foi dada pelo próprio Deus. Ok? Não tem aí na sua lição, mas eu gostaria de lembrar aquele texto de João
1,14, que diz assim, no final, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A ideia de unigênito do Pai, ou seja, igual ao Pai, não é simplesmente, irmãos, a ideia de filho único, ok? Mas traz a ideia de ele é o mesmo, tem a mesma essência do Pai, ok? Então os textos bíblicos afirmam que a glória de Deus e a glória está em Cristo, porque eles são um só. Um segundo legado em relação a essa afirmação que Jesus é o Senhor é a adoração a Deus e a Cristo. Irmãos, oferecer adoração a qualquer outro ser além do Senhor Deus era totalmente inconcebível nos conceitos bíblicos. E deixe-me voltar, principalmente lá no Antigo Testamento, né? Tem um erro aí na sua revista, está Êxodo 2, mas é Êxodo 20, de 3 a 6. Mas eu não quero ler esse texto não, eu quero ler o texto de Deuteronômio 6, versículos 4 e depois 13 a 15. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e depois 13 a 15. O texto vai falar assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não tem como haver adoração a outro. 13 a 15. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Deus avisou tanto, né? Esse povo fez tudo errado. Esse povo acabou adorando outros deuses, adorando a Baal, né? Adorando a Azera, que era a rainha dos céus. Chegou a tal ponto que eles queimavam, sacrificavam os filhos lá no vale de Inom, onde mais tarde, falando sobre o povo judeu, onde mais tarde ele virou lugar para queimar lixo. Aí Deus disse: olha, aonde vocês estão queimando seus filhos, Jeremias vai falar sobre isso. Um dia isso vai servir para queimar os corpos de vocês. E foi feito isso. Morreu tanta gente que eles juntaram tudo, botaram lá no vale de Inom, botaram fogo. Não tinha como sepultar cada um, certo? E depois aquele vale de Inom recebeu o nome de Guiena, que foi usado por Cristo para exemplificar o inferno, o fogo que nunca se apaga. É lá no vale de Enom, tá? Que Jesus chamou de Guiena, ou de inferno, né? Para exemplificar o que acontece no inferno. Não podemos adorar outros deuses. Por isso que a Bíblia fala tão severamente sobre aqueles que ficam cocheando, sabe, entre dois caminhos. Um pé está aqui e outro pé está no mundo. Um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Um pé está em Deus, outro pé está no mundo. Eu vou pedir permissão aqui ao irmão Walter para falar uma coisa que ele falou na visita que a gente fez essa semana. Nem sabe o que eu vou falar, né? Permitir, né? Mas o irmão Walter falou uma coisa interessante. O pastor fica assim impressionado. Como que nós tínhamos jovens que estavam entre nós e agora estão no mundo, certo? Não foi isso que o irmão falou? Bebendo, fumando, pessoas. Não são jovens não, viu gente? Pessoas, não é isso que o irmão falou? O problema, irmãos, é que houve uma tentativa dessas pessoas. Aqui está a linha divisória. Aliás, tem que ficar aqui, senão sai da... Aqui está a linha divisória. A tentativa dessas pessoas é fazer o seguinte: fica com o pé aqui
e um pé aqui. Certo? Mas quem faz isso, um dia está aqui, outro dia está aqui, um pé lá, cocheando entre dois caminhos, quem faz isso, na primeira situação, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai pular para cá e vai ficar. Entende o que eu quero dizer? Talvez, e eu vou falar muito sobre isso daqui a um tempo, só terminar de estudarmos as nossas declarações doutrinárias, o grande desafio da nossa igreja, e para mim especialmente como pastor da igreja, como responsável pelas almas, não é? Que vou dar conta a Deus, um dia ele vai falar, você é responsável por João Batista, e o que você fez por ele? Ele vai falar, cobra isso de mim, né? E a cobrança não vai ser fácil não. Talvez o nosso desafio, e a mim pessoalmente, seja identificar os membros da igreja que não são convertidos. A gente não vai conseguir identificar todos não, porque o joio é muito parecido com o trigo. Mas se o joio está mostras que é joio, não é? A gente precisa tratar como joio. Você não pode chamar joio de trigo, senão ele vai querer ficar ali misturado com trigo o tempo todo. Está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Se você tratar joio como trigo, ele nunca vai querer se converter. Entende? Com isso, possivelmente a gente vai ter que tomar algumas atitudes um pouco mais firmes em relação a algumas coisas que vai desagradar muitos membros da igreja. Ok? Principalmente pais. Mas isso a gente vai chegar mais para frente. Não vamos sofrer lá, vamos sofrer agora. A gente vai sofrer lá. Mas a gente precisa identificar quem é joio e quem é trigo, gente. Joio é joio, trigo é trigo. Então aquelas pessoas que ficam lá e ficam cá, então às vezes dão mostras, quando estão no templo, fazem coisas na frente da igreja, falam, apresentam, cantam, ok. Mas que no restante da semana está aqui, ou então dentro de casa está aqui, ou então na realidade o coração está mais aqui do que aqui, a gente precisa identificar isso, irmãos. Eu me lembro que eu já falei isso aqui, e permitem a repetição. Quando eu assumi o Ministério de Música de uma igreja, para a tristeza de um membro que cantava no louvor da igreja, eu era professor dele na escola. Quando ele me viu lá, se assustou. Então eu assumi, expliquei as bases do Ministério de Música, Ministério de Louvor da igreja, ensinei, coloquei algumas regras e finalmente disse para ele, você não pode. Não foi só ele, não. Também uma pessoa já de uma certa idade, fazer um trabalho importante lá na igreja, não vou falar o que é para não haver uma associação imediata. Mas eu tive que afastá-los. Ele pegou o baixo, bom, jogou no chão. Aí, plá! Nunca mais. Os pais ficaram revoltadíssimos. Oh, isso é insensibilidade. Você não pode fazer uma coisa dessa, né? Mas espera aí, se a Bíblia me ensina que quem não é convertido, e esse rapaz, eu dava aula para ele, dava amostra de que não era convertido. Quem não é convertido não adora o Senhor, porque o nosso louvor só chega através da intermediação de Jesus Cristo, né? Meu irmão, e se a pessoa não crê em Cristo, como que ela pode estar fazendo as coisas na igreja? Entende? Duro é esse discurso, né? Aí fico pensando quando Jesus pregava algumas coisas e os discípulos davam no pé. Mas Jesus, só vocês que estavam. Quereis ir também. Mas não é isso, irmãos. Às vezes a gente precisa assumir algumas coisas. Adoração é a Deus, exclusiva. Não tem como haver, se cochear entre os dois caminhos, né? Interessante que a adoração é a Deus, mas Cristo foi adorado.
Ok? Pois não, meu irmão? O que me preocupa às vezes, e eu fico perguntando para mim mesmo, será que eu tenho sido eficiente nisso? Creio que não. Será que esse jovem, seja ele adulto ou não, será que ele conhece a gravidade dele estar com o pé lá ou não? Porque tem que ter certeza, não tem jeito. Ou está com Deus ou não está. E se não está, será que ele entende a profundidade disso? Porque eu não sei como. O que me traz tranquilidade é o seguinte: eu nunca tomo nenhuma decisão, mesmo quando era líder de música, de forma precipitada. Primeiro eu ensino. Entende? E eu ensinei. Aí você espera o tempo para ver se você tem alguma resposta. Não tendo resposta, você tem que agir. Porque aí, senão você se torna conivente. Né? Eu sei que não é essa a palavra do irmão, mas senão, lógico, a pessoa é ensinada. É ensinada. Se ninguém nunca disse, eu disse. A pessoa é ensinada. É ensinada. E se a pessoa não... E se a gente tolera isso, nós nos tornamos coniventes com ele. E o pecado de omissão, ele é tão grande quanto o pecado de comissão. Não é? A ação do pecado. Estou entendendo, irmão? Pois não, minha irmã? Só se eu chegar o microfone ali, eu só vou dar essa palavra sobre esse assunto para a gente continuar aqui, tá, irmãos? Senão a gente não consegue encerrar essa lição. Eu não sei se o senhor viu essa novela que entrou. Não, nem sei. Novela das 7. Me incomodou muito porque essa novela está passando uma igreja que é evangélica. Aí a moça, ela não é nenhuma uma jovenzinha, ela é casada, tem duas filhas e ela saiu assim, ela recebeu uma proposta que ela, antes de casar, entrar na igreja, ela dançava. Aí ela foi chamada para dançar, no meio da dificuldade dela. Aí o rapaz perguntou: e você, sua família? Ela falou assim: não, eu sou evangélica, eu danço para Jesus. Ela falou assim: eu sou crente. Aí ele falou assim: pode? Ela falou: pode ir para Jesus. Eu fiquei muito preocupado com isso. Pois porque é. se o jovem está na igreja, se for sair da igreja onde ela é evangélica, do culto, e cair no samba. Eu fiquei muito preocupado com isso. Me segura, Jesus. Irmãos, então, irmã, por isso que eu entendo, minha irmã, que a primeira perseguição vai vir de dentro da própria igreja, para aqueles que continuarem fiéis. A primeira perseguição vai vir de dentro da própria igreja. Essa compreensão estranha do que é vida cristã vai tomar conta de uma forma tão intensa, que aqueles que querem se manter firmes, puros, não é? Eles vão ser perseguidos por aqueles outros que se dizem crentes também, pastores, etc, que adotam esse tipo de visão, esse tipo de postura. Tá? Mas o nosso compromisso é adorar a Deus e a Jesus. Irmão, Jesus também foi adorado, né? Agora sim, eu estava falando sobre os reis magos. Mateus 2,2 diz assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ele, Jesus. Bom, Jesus, se só podemos adorar a Deus e Jesus está sendo adorado? João 9,38. Ih, rapaz, já abri aqui em cima. Está escrito assim: então afirmou aquele cego de nascença que foi curado por Cristo. Aliás, eu acho que não era cego de nascença, não. Mas aquele cego foi curado por Cristo. E logo afirmou ele: creio no Senhor, e o adorou. O cego que foi criado por Cristo, foi curado por Cristo, ele adorou. Peraí, vamos lá, gente, qual a lógica aqui do raciocínio? Somente Deus pode ser adorado. Entenderam isso? Cristo está sendo adorado. Qual a conclusão? Cristo é Deus. Estão entendendo, irmãos? Ok. Tem algumas doxologias que são atribuídas a Cristo.
O que é doxologia? Doxologia são expressões de adoração ao Senhor. 2 Pedro 3,18 fala assim, a Ele, deixa eu ler antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, a Ele quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse é um exemplo de doxologia. Uma adoração, expressões de adoração a Deus, sendo agora atribuídas ou manifestadas para Cristo. 2 de Pedro 3,18. Interessante que mais tarde, e nós temos alguns textos, que numa mesma doxologia, a exaltação, a adoração é atribuída tanto ao Pai quanto ao Filho. Olha só em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Uma mesma doxologia. O texto diz assim, então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo, aquele que está assentado no trono. Quem é que está assentado no trono? Deus, não é? Cristo está ao lado, lembra? À direita. Aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Numa mesma doxologia, uma declaração, uma manifestação de adoração ao Senhor, adoração a Deus e adoração a Cristo. Interessante que existem passagens do Antigo Testamento se referindo à adoração a Deus que estão sendo transferidas para Cristo. Não tem aí na sua lição, mas vai lá, por favor, em Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. São expressões de adoração referentes a Cristo, a Deus, que depois são transferidos para Cristo. 28, 16 diz assim, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu aceitei em Senhor uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente sentada, aquele que crer não foge, se referindo a si mesmo. E depois, Efésios, capítulo 2, versículo 20, vai pegar esse mesmo texto e vai aplicá-lo a Cristo. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, a pedra de esquerda. Irmãos, estou entendendo? Expressões relacionadas a Deus sendo transferidas no Novo Testamento para Cristo, porque Jesus é Deus, certo? Lá na Septuaginta, conforme eu já expliquei para os irmãos, a tradução da palavra hebraica shalá, eles traduziram a palavra hebraica shalá para proquineia em grego. Em hebraico é shalá, é shalá, na verdade, shalá, bem cultural. Em grego é proquineia. Então, essa palavra adoração, aí o testemunho de Jeová se morde, não é? Porque eles pegam esse texto aqui, como é que vai ser? Peraí, qual o único que pode receber adoração de acordo com o Antigo Testamento, irmãos? Deus, lembra disso? E a palavra na Septuaginta, usada para adoração exclusiva a Deus, é proquineia. Ok? Estão entendendo? Muito bem. Só que quando você, também não tem na sua lição, só que quando você vai lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, por isso que o testemunho de Jeová se morde com esse texto. Hebreus 1, 6 fala assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Só a palavra usada aqui, proquineia.
Proquineia é uma palavra usada para adoração exclusiva a Deus. E agora essa mesma palavra está sendo usada para adoração de Jesus. Ou seja, o que o autor bíblico está dizendo, ao usar essa mesma palavra, é que Jesus é Deus. Então aquela alegação dos arianos de que Jesus não é Deus cai por terra aqui. João 1 já arrebenta, né? João 1 de 1 a 3. Aí depois tem Hebreus 1, 6, então a coisa fica mais complicada para eles defenderem a sua crença, né? Essa palavra que refere à adoração que nós devemos prestar somente a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retire Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Proquineia. Ou, se você tem a Bíblia hebraica, Shalach. E só a ele darás culto. E essa mesma palavra foi usada em relação a Jesus. Lembra lá em Mateus 2,2? Onde está Jesus, que vimos a sua estrela e viemos adorar? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Melhor dizendo. E depois, em Mateus capítulo 2, versículo 11, o que aqueles reis magos fizeram quando encontraram Cristo? Eles se prostraram e o adoraram. Proquineia. Irmãos, tanta evidência, né? Jesus é Deus. A adoração deve ser unicamente a Deus. Terceiro legado, então, Jesus é Deus. Nós tivemos, primeiro legado, a glória de Deus. Segundo legado, a adoração a Deus é Cristo. Terceiro legado, Jesus é o Filho de Deus vivo e possui a mesma natureza do Pai. Então a declaração do apóstolo Pedro, lembra quando Jesus perguntou: o que dizem os homens acerca de mim? Olha, uns dizem que é João Batista, Moisés, Elias, alguns profetas. Jesus fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro lá em Mateus 16 diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa declaração de Pedro está reconhecendo Jesus como Deus aqui, na realidade, como tendo a mesma natureza do Pai. Vá lá comigo em João capítulo 5, versículo 18. João 5, 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, não entendeu por que os judeus queriam matar a Jesus? Porque ele havia curado no sábado? Com certeza, que ele curou o paralítico, né? Exatamente. Mas porque Jesus estava se igualando a Deus. Quando ele dizia que ele e o Pai eram um só, quando dizia que meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, está dizendo: olha só, se meu Pai trabalha, eu trabalho, porque eu e Deus somos um. Uma só essência, nós somos iguais. Então aqueles judeus queriam matar Jesus devido a essa afirmação de Jesus: eu e o Pai temos a mesma natureza. Está entendendo, irmãos? Essa era a razão. Vai lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Oi? Sim. É da própria Bíblia, né? 1 João 5, 20. Você que estudou lição em casa, você deve ter demorado um tempinho, né? Para ver todos os textos, não é isso? Demora um tempinho, né? Mas eu acho isso excelente.
parar para estudar a Bíblia, meu irmão, você sabe por que você é tão fraco na fé? Porque você abandona a palavra. Você vai ver isso hoje à noite. Não se alimenta, né? Oi? Não se alimenta. Não se alimenta. Você sabe o que nos ajuda a orar de forma correta? É a palavra. Quando você ora a palavra, aí sim você está orando de acordo com a vontade de Deus. Aí sim a sua oração vai ser respondida. Mas se você não ora a palavra, oração e palavra andam de mãos dadas. Você então vai orar. Pastor, estou orando. Peraí, você está orando a palavra? Você está orando aquilo que a palavra de Deus está ensinando? Porque sua oração fica oca, fica vazia. Né? É só para atender o desejo do seu coração. Deus não é garoto de entrega. Não vou telefonar para Deus, vai pedir uma pizza lá da Parma. Pois é. Não é assim, não. Vou pedir uma pizza, Deus vai me... Não é isso. Deus não é assim, não funciona assim. Deus sempre vai atender a oração que é feita de acordo com a vontade dele. E a vontade dele se encontra na palavra. Toma cuidado com isso, tá, irmão? Deus não é servo, é Senhor. Exatamente. Bom, 1 João 5,20, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este, o Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu Deus, João muito claro aqui. Este é o verdadeiro. Este quem? O Filho. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, tem uma teologia aqui, sendo muito bem desenvolvida pelo pastor Vanderlei Marins, sobre Jesus sendo Deus. Se alguém, não joga essa revista fora. Se alguém um dia te questionar, mas Jesus não é Deus, não, Jesus foi criado, Jesus é um anjo, não, Jesus nasceu, não é? Não, mas Jesus é Deus, meu. A Bíblia nos ensina isso, você vai ver vários textos bíblicos trazendo isso daqui. E o último legado, quarto legado, então, irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Deus encarnado. Só para lembrar os irmãos, essa palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ela foi cunhada anos, séculos depois, para se referir às três pessoas divinas, ok? Que são um só em essência e se manifestam de formas diferentes, tá? Mas nós temos textos bíblicos que atestam a existência da Trindade. E Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele existia antes de nascer. Concordam comigo? Ele já era velho antes de nascer. No princípio, o verbo estava. Estava com Deus e era Deus, né? Então, a preexistência de Cristo é ensinada claramente na Escritura. Vai lá um texto claro, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, adequado, Deus enviou seu Filho. Peraí, se Ele enviou o Filho, é porque Ele já existia. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou seu Filho. Esse plano do envio de Deus já existia antes mesmo de Jesus nascer. Ele estava presente na eternidade passada. O pré-existente Filho de Deus, ele assume então a natureza humana. Ele se reveste de carne e de sangue humanos. Irmãos, você consegue entender a encarnação de Cristo? Deus se fazendo homem, Deus eterno entrando na história,
O Deus eterno, e Filipenses, ele vai dizer o seguinte, que Jesus deixou a sua glória, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, toda aquela glória que ele tinha, ele deixou, não sei, mas ele esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, por isso que a glória que ele tem agora é dada pelo Pai. Estão entendendo, irmãos? Ele deixou essa glória, e deixando essa glória, ele se fez sangue, se fez carne, ele se autolimitou. Deus se autolimitou. É possível? Não sei, eu não consigo entender isso não. Como que um ser eterno, um ser todo-poderoso, pode simplesmente se autolimitar e se fazer homem? Como é que isso é possível? Não é? O apóstolo João, na sua carta também, ele evidencia que a quem não crê dessa forma... Sim, que Jesus é. E essa é uma grande dificuldade no passado, não muito naquele período, como depois também. Tantas discussões, até concílios vieram atestar essa, que Jesus Cristo é Deus e que ele se fez homem de fato, 100% homem e 100% Deus. Irmãos, isso é algo que a nossa inteligência é incapaz de alcançar. Porque se você pensar muito a respeito disso, você vai desenvolver uma série de questões, não é? Você conhece Deus, você sabe, é possível ao homem, de fato, conhecer Deus? É impossível. Por isso que Jesus se encarnou. Nós conhecemos Deus através de Cristo. Não há outra forma de conhecer Deus senão através do próprio Cristo. Essa pré-existência é claramente afirmada. Esse é um milagre que excede o nosso entendimento. Então, para pensar e agir. O primeiro legado, e aqui vai fazer só uma recapitulação de todos os legados que nós estudamos. O primeiro legado demonstrou, à luz das Escrituras, que toda glória deve ser tributada pela igreja, tanto ao Pai quanto ao Filho. No segundo legado, gente, por que pela igreja? Igreja, o que é igreja, irmãos? Sim, mas é formada por quem? Pelos salvos. Ok? Então a igreja que são salvos de todos os tempos. Né? Exatamente. Aprendemos que a igreja, aliás, no segundo legado, aprendemos que a igreja deve adorar a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Ok? Os próprios anjos de Deus adoraram tanto ao Pai quanto ao Filho. Hebreus 1, 5 a 6. 5 e 6. No terceiro legado, nós nos apropriamos da verdade iniludível, que não é ilusória, não é? De que Cristo é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. Nós vimos isso. E no quarto legado, nós absorvemos a verdade de que Cristo é a segunda pessoa da Trindade e é também o Deus encarnado, João 1, de 1 a 3, conforme nós lemos logo no início. E agora, sabedores e conhecedores destas realidades supremas e magníficas das Escrituras, devemos viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Uma lição difícil, pesada, né? Bem acadêmica, né? Sala de aula de seminário. Pelo menos a base que nós tivemos. Mas que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui e pela oportunidade que nos deu de conhecermos mais a respeito do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Irmão Cristiano, por gentileza, nos eleve a Deus. Vai chegar o microfone aí. Nos eleve a Deus nessa palavra de oração, assim também encerrando a nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Pai, por aprender cada dia mais de Ti, Pai, da Tua palavra. Nos abençoe, meu Pai, a esse domingo, meu Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, a cada um de nós. Amém. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.